Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para ministrar a aula de número 4. Que pena nós não poder estar juntos novamente, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Logo, logo estaremos juntos, tá bom? Espero que vocês assistam a aula e juntos vamos aprender do Senhor nessa manhã. A nossa lição de número 4 é o dom da fé. Por isso a tia entrou cantando este corinho. Fé. Nós precisamos de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos ter essa fé no nosso coração. Eu vou ler rapidinho aqui, no 1 Coríntios, né, que a nossa lição está registrada. 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 9. Durante esse trimestre, nós estamos estudando sobre os dons do Espírito manifestado na igreja. Então aqui diz: a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então a outro pelo mesmo Espírito a fé. Aí nós vemos ainda na nossa lição em João capítulo 11, 40, que vai dizer assim: disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então eu preciso crer para ver a glória de Deus. E a fé, o nosso texto áudio diz assim: e ele respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedecerá. Lucas 17 e 6. Então vocês viram aqui, crianças, que a fé é algo que nós precisamos ter dentro de nós. Quando nós nascemos, a gente tem a fé natural. Depois tem a fé salvífica. A fé natural é aquela fé que você vai para a escola, você sabe que você vai retornar bem. Você vai fazer uma viagem, você sabe que você vai retornar bem. E tem a fé salvífica, que é a fé da nossa conversão, que nós aceitamos a Jesus, nós cremos no nascimento, no sofrimento, na morte e na ressurreição de Jesus. E nós cremos pela fé que ele subiu ao céu e ele voltará para nos buscar. Então isso é fé, é eu acreditar. Mesmo que eu não veja Jesus, mas eu posso sentir ele na minha vida, no meu coração. Então isso é fé. E a Bíblia, aqui a nossa lição diz: o dom da fé é uma ação do Espírito Santo que proporciona ao crente uma convicção de que agora todas as coisas são possíveis. Então, o dom da fé é uma ação do Espírito Santo. Como eu faço para conseguir? Eu preciso, através da oração, pedir ao Senhor o dom da fé. Porque a fé, ela é como um termômetro. Muitas vezes a gente tá com a fé lá em cima, né? Nós queremos até mandar a figueira ir ser plantada lá no mar. E nós acreditamos que isso vai acontecer. Mas há momentos que a gente olha para algumas pequenas coisas e a gente parece que tá com a fé lá embaixo. Mas precisamos ter a fé. O importante é ter a fé no nosso coração e acreditar que o nosso Deus é o Deus das coisas que aos olhos humanos podem ser impossíveis. Mas tudo é possível, porque eu creio, porque você crê. Deus faz grandes coisas. Imagine, crianças, se a gente tivesse agora
num barco e esse barco estivesse em um mar, e esse mar com muitas pessoas dentro desse barco, e de repente começa o mar a ficar agitado, as ondas começam a ficar agitadas e esse barquinho começa a virar, começa a querer virar naquele mar revolto. E as pessoas dentro do barco começam a ficar com muito medo. Porque alguns sabem nadar, outros não sabem nadar, mas nesse imenso mar, todos com muito medo. Mas acontece que isso é uma história real que aconteceu com Paulo, que estava numa dessas viagens missionárias. E quando ele, com muita ousadia, ele pediu para aquele povo que se acalmasse, que Deus estava no controle daquele barco. E Paulo, o que ele conseguiu fazer? Através do dom da fé, ele conseguiu encorajar aquelas pessoas dentro daquela embarcação com uma palavra de confiança. E que o milagre da salvação iria iria ocorrer ali com eles. Ele sabia que Deus estava no controle daquele barco. E ele pôde dizer para o povo, não temas. Ninguém vai morrer aqui. Ninguém vai perecer aqui. E aí, crianças, eles viram a salvação do Senhor, o livramento do Senhor na vida deles, porque Paulo, com o dom da fé, ele pôde encorajar aquelas pessoas. Assim somos nós, com o dom da fé, nós podemos encorajar outros. Por isso que é na igreja que nós pedimos, e na igreja, na escola, onde nós estiver, nós podemos encorajar outros. Nós estamos vivendo um momento difícil de pandemia. É como se fosse um barco, né? Que nós estamos. E agora tem atingido o mundo inteiro. Mas eu e você, nós sabemos o Deus em que nós servimos. O Deus que cuida de mim e de você. E às vezes o mar da sua vida, às vezes o momento você olha para alguma notícia, olha para outra e você quer ficar com medo. Mas eu quero te encorajar. Não temas. Deus está contigo. Jesus está conosco neste barco. Ele é o comandante deste navio. Ele disse certa vez, neste mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Então, meus pré-adolescentes, não fique com medo dessa pandemia. Não fique com medo das notícias que vocês estão ouvindo. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, sim. Mas a palavra de Deus, ela nos alertou sobre tudo isso. E eu quero falar para vocês, fiquem em paz, tenham calma, acalma o seu coraçãozinho, ore que Jesus está com você, Ele está no controle dessa embarcação e Ele vai nos dar a vitória, tudo isso vai passar e logo junto vamos cantar o hino da vitória. Então isso é fé, o dom da fé, de ver o sobrenatural acontecer. Eu acredito que o sobrenatural pode acontecer. Enquanto todos acham que não tem jeito, eu e você podemos acreditar. Isso é fé. Nosso segundo tópico vai dizer, orando com uma fé sobrenatural. E Tiago, ele nos diz, a oração feita por um justo, a oração da fé, salvará o doente. O que é a oração da fé? É quando eu faço uma oração com fé. Não precisa eu chegar num local onde tem alguém doente, alguém com problema, e eu fazer uma oração muito bonita, uma oração com palavras muito difíceis. Não, é com palavras simples, mas o importante é a fé no meu coração. Se eu tiver a fé no meu coração, eu vou alcançar do Senhor aquilo que eu estou buscando. Então a fé, ela é o firme fundamento. Nós precisamos crer, acreditar que tudo é possível ao que crer. Vocês se lembram de Jairo? Jairo, ele teve muita fé. Quando de repente na casa dele, aquela menininha que ele tanto amava, parecia que estava tudo perdido. A Bíblia diz que aquela criança estava para morrer. A enfermidade ia levar à morte. Mas Jairo, quando já tinha gastado com tudo, não sabia mais o que fazer, ele procurou uma solução. Ele foi atrás de Jesus. A fé dele alcançou a bênção.
quando ele chegou, encontrou Jesus, vocês sabem que Jesus foi para a casa de Jairo. E no caminho, teve uma parada para atender uma mulher que estava com fluxo de sangue, que também recebeu a cura através da fé. E quando Jairo e Jesus caminhou até a casa dele, a menina já estava morta. Mas durante o caminho, Jesus falou para Jairo: não temas, crê somente. Jesus quis dizer para Jairo: tenha fé, Jairo. Eu vou fazer alguma coisa por você. Então, nós estávamos falando sobre Jairo, que estava indo, mas Jesus até a casa dele. E quando eles chegaram ali, pelo caminho, Jesus avisou para Jairo. Quando aqueles homens vieram falar que a menina estava morta, que não era para ele incomodar o mestre, Jesus disse para Jairo: crê somente. Então Jesus estava dizendo para ele: tenha fé, creia. E quando chegaram na casa dele, vocês sabem que chegando ali, Jesus ressuscitou aquela menina. Então, crianças, é muito importante a fé. Na nossa caminhada, na sua caminhada de vida, vocês vão ter inúmeros obstáculos e eles poderão ser rompidos pela fé e pela confiança que vocês têm no Senhor Jesus. A oração é aquela que gera em nosso coração e no coração das pessoas à nossa volta uma confiança na ação do sobrenatural de Deus. E assim vocês serão capazes de vencer todos os obstáculos pela fé. Então, ainda que seja aos olhos humanos difíceis, vocês falam: não, eu acredito no Deus que eu sirvo, no Jesus que eu sirvo, tá bom? Vamos para o último tópico, que vai nos dizer: crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem não gostaria de ter poderes especiais, de realizar feitos extraordinários, de vencer batalhas invencíveis, de cumprir missões impossíveis? Quem não gostaria? Vocês sabem que eu estou falando do quê? De um super-herói? Será que é um super-herói de cinema? Um super-herói de filmes? Um super-herói desses desenhos animados? Não! Eu estou falando de super-heróis diferentes. Heróis da Bíblia. Eles são formados de pessoas comuns como eu e você. E a Bíblia vai nos dizer em Hebreus, no capítulo 11, o segredo que eles foi como nós, mas eles foram sujeitos às mesmas dificuldades que nós, mas eles venceram. Eles deixaram o nome na galeria dos heróis da fé. Temos alguns exemplos, por exemplo, de Abraão. Vocês lembram? Porque Abraão foi um herói. Abraão, quando Deus disse para Abraão: Abraão, vai até o monte e oferece o seu filho. Abraão podia pensar: eu oferecer meu filho morreu, matar o meu filho, Senhor. Mas Abraão não questionou. Pela fé, ele foi, ofereceu o seu filho em holocausto ao Senhor. E no momento que ele ia imolá-lo, Deus disse a Abraão: não faças tal. E ali Deus proveu o cordeiro no lugar de Isaac. O que eu quero mostrar para vocês? Que Abraão, ele agiu por fé. Então ele foi um grande herói. Eu e você podemos ser grandes heróis, acreditando, confiando no Senhor e fazendo aquilo que Ele tem para nós fazer, que é a obediência, obedecer a Deus. E como eu disse, muitas vezes a nossa fé parece que a gente consegue fazer muita coisa e parece que vai lá embaixo. Mas lembra daquela mulher, ela tinha só um pouquinho de azeite? Mas aquele pouquinho, ela acreditou na palavra do homem de Deus e conseguiu multiplicar aquele azeite em muitas vasilhas. E ela viveu, ela vendeu, pagou a sua dívida e viveu por muitos anos, pelo resto da sua vida, porque ele foi multiplicado. Assim, a nossa fé, ela pode se multiplicar todos os dias através de palavras que nós ouvimos, palavras boas, palavra de Deus.
Palavra que diz, fica em paz, o Senhor está contigo, você vai vencer. Tudo isso nos ajuda a vencer os obstáculos da vida. Orando, lendo a palavra do Senhor, isso nos fortalece cada dia. Abraão foi um grande herói da fé, mas aqui vai nos falar de mais heróis. Aqui ela disse que Noé, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Já pensou, crianças? Quando Deus mandou Noé fazer a arca, muitos achavam que ele estava doido. Mas Noé, pela fé, ele acreditou em Deus. Ele acreditou em Deus e ele construiu a arca, salvando toda a sua família. E a família dele também acreditou nele. Tudo isso é pela fé. E aí vocês em casa, leiam Hebreus capítulo 11, que vocês vão ver tantos heróis da fé. Raabe também e muitos outros que não temos tempo suficiente aqui para falar de todos eles, mas eu e você possamos ser grandes heróis. Eu já tenho muitas coisas que eu recebi de Deus. Eu já contei algumas para vocês na escola bíblica dominical, que pela fé eu alcancei. Lembra do botijão de gás? Estava vazio, não tinha mais nada, mas pela fé eu orei. E esse botijão de gás que estava vazio, ele foi cheio pela minha fé. O Senhor me concedeu esta bênção. E foi o gás que mais durou na minha casa. Eu fazia bolo, eu fazia torta, eu assava frango e o gás não acabava. Eu disse, Jesus, só até eu pegar o dinheiro. E eu peguei o dinheiro alguns dias depois e peguei outro gás. Mas o que Jesus multiplicou, ele não acabava, ele demorou muito para acabar. Isso é fé. Se você tiver fé, eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que você está esperando. É o que eu falei. A oração da fé não precisa ser aquela oração eloquente, aquela oração com muitas palavras bonitas. Não. Uma pequena oração feita com fé, ela cura o doente, ela salva pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Ela faz muita coisa. A oração, ela precisa ser com fé, com confiança, que o nosso Deus, ele se agrada disso. Tem muitos exemplos da Bíblia com fé que alcançaram bênção de Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu vou orar. Vamos continuar orando por todos. Logo nós vamos estar juntos ali na nossa escola bíblica. Eu quero deixar um grande abraço para vocês, ó. Saudades de todos vocês. E vamos aqui orar pelo nosso mundo que está doente. E que o nosso Deus, a Bíblia diz, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, o Senhor, ele ouve dos céus. Ele perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. A nossa terra precisa de salvação, precisa ser curada, precisa ser sarada. E eu vou orar com vocês e por vocês agora. Maravilhoso Deus, eu te agradeço, Senhor, pela ministração da tua palavra neste momento. Pai, eu te agradeço pela vida de cada pré-adolescente, de cada um que vai assistir esta aula, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha aumentar a fé de cada um, porque o Senhor é aquele que está conosco, nos dando força para vencer cada momento difícil. Senhor, também eu oro pelo nosso Brasil, pelas crianças do Brasil, pelo povo do Brasil, pela nossa Constituição, Senhor, pelo nosso presidente, Senhor, por todos, Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor venha sarar a nossa terra, para que o Senhor venha curar a nossa terra e que tudo venha voltar ao normal, que nós possamos muito breve estar na tua casa, com os nossos adolescentes, os pré-adolescentes, as crianças, a igreja, de um modo geral, Senhor, que nós possamos estar ali no templo, te amando, te adorando, Senhor, porque em casa nós somos uma igreja e mesmo em casa nós podemos te louvar, podemos te adorar, mas estamos com saudade de estar ali no templo, adorando ao Senhor juntamente com a família que o Senhor nos deu. E eu oro para que o Senhor acrescente cada dia a nossa fé, que nós possamos crer, Senhor, no que aos olhos humanos são impossíveis, mas tudo é possível
impossível para ti, porque eu creio, nós cremos, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Um abraço a todos e vamos cantar? Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Abraço para todos. Fiquem com Deus. Grande beijo. Amo vocês.